dia, pessoal. Vou começar. Então, só para organizar a aula de hoje, né? A preparação é essa daqui. A gente vai, então, inicialmente, no início da aula, falar sobre o espaço de fase, mecânica clássica. Então, a gente vai definir o que é espaço de fase, o que é caminho de fase. Como um exemplo de espaço de fase, a gente vai utilizar as oscilações livres, né? As oscilações lineares livres que a gente viu na aula passada para exemplificar o conceito de espaço de fase. Depois a gente vai seguir para oscilador amortecido, né? Na aula passada a gente analisou o oscilador sem força dissipativa, né? Então a gente vai introduzir força dissipativa e vai analisar os casos, né? Que podem acontecer quando a gente introduz dissipação, né? A perda de energia mecânica no sistema, que é basicamente os osciladores amortecidos. E a gente vai encontrar a solução geral de movimento, né? E depois começar a analisar cada um dos tipos, né, de osciladores amortecidos, né, dependendo se o amortecimento é forte ou não. Né. Basicamente, esse é o planejamento da aula de hoje. Então, começando com o conceito de espaço de fase, né, na aula passada a gente viu que quando a gente estava resolvendo as equações de movimento, né, quando a gente resolvia a equação diferencial associada ao oscilador, nós obtínhamos soluções gerais, né, e as soluções gerais tinham duas constantes a determinar, que no caso da aula passada era a amplitude do movimento e a constante de fase sigma, né? Nós mostramos que essas duas constantes, né, dadas as condições iniciais, que são a posição inicial e a velocidade inicial, nos dão solução única para o movimento. Então, dada as equações de movimento e as condições iniciais, as soluções para cada condição inicial são únicas, né? E aqui eu vou construir, então, o chamado espaço de fase, né? O que é o espaço de fase? É um espaço bidimensional, onde as coordenadas nesse espaço bidimensional, claro, obviamente aqui eu estou falando bidimensional porque a gente está fazendo o caso 1D, né? No caso mais geral, o espaço de fase tem 6 dimensões, né? Mas aqui no nosso caso é um espaço bidimensional, ou seja, um plano, né? Onde as coordenadas nesse plano são a posição da partícula e a velocidade instantânea da partícula, dado um instante de tempo t. Então, basicamente, o espaço de fase é um espaço abstrato, né, das velocidades versus posição, né? A gente pode pensar também que o espaço de fase é um espaço do momento versus posição, porque no caso de partícula única, né, a velocidade é proporcional ao momento, né? Mas basicamente é um espaço abstrato onde as coordenadas, né, os pontos desse espaço são posição e velocidade. Vejam bem que tanto a posição e a velocidade dependem do tempo, né? Isso significa que na evolução temporal, do sistema, nesse espaço de fase, a evolução temporal do sistema vai nos dar um conjunto de pontos, né, que vai formar o chamado caminho de fase da partícula no espaço de fase. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo, né, uma representação de um caminho de fase típico. Claro, depois que a gente resolveu as equações de movimento, a gente sabe essas duas quantidades, né, a evolução temporal dela nos dá um caminho, né, uma curva no espaço de fase. Claro, dadas as condições iniciais, sempre a gente vai ter uma curva para cada condição inicial, né? Onde a gente começa com x0 e v0 e depois temos a evolução temporal a partir daí. Né? Então, se a gente analisar o espaço de fase e os caminhos de fase no espaço de fase, a gente entende completamente a dinâmica temporal do sistema. É uma maneira alternativa de entender a dinâmica a partir da velocidade versus tempo, ou momento versus tempo, né? Então, qualquer caminho de fase é um histórico temporal dado um conjunto de condições iniciais, né? O que a gente chama de diagrama de fase são todos os caminhos de fase possíveis, né, para um sistema. Então, o diagrama de fase é o conjunto de todos os caminhos de fase possíveis, né, para um sistema. Tá? Então, só resumindo, espaço de fase é o espaço da velocidade versus posição, dada cada condição inicial, a evolução temporal é representada por um caminho de fase e o conjunto dos caminhos de fase possíveis para o sistema chamado diagrama de fase. Bom, colocando isso em exemplo, né, em coisas práticas, né, casos práticos, eu vou usar, então, o oscilador harmônico, né, o oscilador livre que a gente viu na aula passada, para exemplificar
caminhos de fase e o espaço de fase no e os diagramas de fase no espaço de fase. Então, a gente mostrou já na aula passada que a solução para o oscilador, escrita em termos de uma função trigonométrica, né, seno, no caso, pode ser cosseno também, mas seno, né, x de t era a amplitude do movimento, uma função periódica seno, ômega 0t, onde ômega 0 é a frequência angular de oscilação, mais a constante de fase. Tanto o A quanto o sigma, dadas as condições iniciais, são univocamente determinados. Né? A derivada temporal dessa expressão de x de t nos dá a velocidade instantânea como função do tempo. Ela é também periódica, né? A ômega 0 cosseno de ômega 0t mais sigma. Então, a gente sabe a expressão geral para posição e velocidade, em termos do tempo para o caso do oscilador livre, né, dadas as condições iniciais, A e sigma são completamente determinados. Né? A partir dessas duas equações, posição e velocidade, eu posso manipular elas e mostrar claramente que, quando nós passamos as amplitudes para o lado esquerdo e elevamos ao quadrado, a gente obtém esta relação. Quando nós somamos, né, essas duas equações, a gente vai obter esta equação aqui, né? Essa equação aqui é uma equação numa elipse, né? Num espaço onde a ordenada é x ponto e onde a abscissa é x, né? Ou seja, no espaço de fase, né? Então, da combinação da equação horária do movimento e da velocidade como função do tempo, para o caso do oscilador harmônico, né? O oscilador livre, a gente entende que os caminhos de fase possíveis, né? Ou seja, os diagramas de fase associados ao oscilador livre, né, são elipses no espaço de fase, né? A gente consegue ver também que os semi-eixos dessa elipse, que aparecem aqui embaixo, né, são justamente dados em termos da amplitude e da frequência angular de oscilação. Mas a gente já vê que a gente tem uma família de elipses como sendo os diagramas de fase para o oscilador livre. A gente ainda pode escrever os semi-eixos dessa elipse, que são dados em termos de A e ômega zero, e em termos da energia mecânica da partícula, que é uma quantidade conservada. Né? A gente mostrou na aula passada que a energia mecânica do oscilador livre é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude. Né? Então, a gente pode reescrever o quadrado da amplitude em termos de 2e sobre k, né, onde k é a rigidez efetiva, né, e a quadrado vezes ômega 2 é justamente, lembrando a definição de ômega 2, né, a ômega 0 quadrado, que é k sobre m, né, a gente consegue mostrar que o outro semi-eixo aqui, que é a 2 ômega 0 quadrado, é basicamente proporcional também à energia, né, 2e sobre m. Escrevendo, então, essa família de elipses em termos da energia, né, a gente está claramente entendido que os semi-eixos são proporcionais à raiz quadrada da energia mecânica, que é uma quantidade conservada. Então, para cada condição inicial, eu vou ter um valor, né, da energia mecânica, e cada um desses valores de energia mecânica vão corresponder, então, a um caminho de fase no espaço de fase para o oscilador livre. Né? Então, é um conjunto de elipses. Aqui eu estou fazendo a representação gráfica, né, do espaço de fase para o oscilador livre, né, x ponto versus x, velocidades versus posição. Aqui eu estou colocando um conjunto de elipses, né. Claro, o meu gráfico não está tão bom assim, mas é para ser essas curvas, são para ser elipses, né. Então, eu só fiz aqui a representação de 3 caminhos de fase, ou seja, 3 elipses, cada uma delas, claro, depende da energia mecânica do sistema, que é dada pelas condições iniciais. Então, para cada condição inicial tem um caminho de fase destes, né? Lembrando que os semi-eixos são, os eixos dessa elipse, né, aumentam, né, com raiz quadrada de E. Tá? Então, cada elipse maior corresponde a valores maiores de energia mecânica, né? Interessante que aqui eu coloquei setas de indicação, né? Setas de indicação porque os caminhos ou a evolução temporal física não é em qualquer sentido aqui nos caminhos de fase. Então, ainda além de representar as elipses, que são os caminhos de fase, a gente ainda colocou as setinhas, né, que indicam a evolução
temporal correta para o sistema, né? Então, só para entender por que as setas têm esse sentido horário aqui, né? Aqui eu estou representando embaixo como se fosse o oscilador harmônico, né? O sistema massa-mola, que é uma representação do sistema harmônico, né? Como representação do que está acontecendo, né, num caso prático, num exemplo prático de oscilador, né? Então, ele vai oscilar, o oscilador harmônico vai oscilar, lembrando a origem coincide com o ponto de equilíbrio estável, né? E o movimento é periódico, né? Dentro do período, a massa do sistema massa-mola vai e volta na amplitude, né? Ou seja, ela desenvolve um movimento vinculado, né? Dentro dessa região física, que é mais ou menos em torno da origem, né? Só para entender o que está acontecendo em cada um desses casos, por exemplo, essa elipse mais externa aqui, né? Onde eu já coincidi, né, os extremos do movimento com os pontos de retorno aqui. Então, vou ver só essa elipse mais externa, né? O que está acontecendo aqui se eu for fazer a leitura do movimento, né? Em x igual a zero, né, a velocidade é máxima, isso é verdade, porque aqui a energia cinética é máxima, a energia potencial é zero, né, é mínima, certo? Eu ando para a direita, né, porque eu estou indo no sentido de x positivo com velocidade positiva, então a partícula passa da origem, vai indo para a direita, onde a direita corresponde ao x positivo, né, os aumentos de x. Depois a gente chega na amplitude, que corresponde à velocidade x ponto igual a zero, velocidade instantânea igual a zero. Claramente é um ponto de retorno, então a gente está aqui no ponto de retorno da direita, né? Depois de passar pelo ponto de retorno, a gente vai retornar para a origem, né? Ou seja, x continua sendo zero, maior que zero, ou seja, x positivo à direita da origem, mas com velocidade negativa, né? X ponto negativo, esse é o eixo negativo do x ponto, né? Significa que eu estou voltando em sentido contrário ao x positivo, né? Chegamos novamente no ponto de velocidade máxima, né? Estamos passando de novo pela origem. Depois a gente tem x negativo, ou seja, a esquerda da origem, e velocidade negativa, ainda andando para a esquerda, até chegar no outro ponto de retorno, que é x igual a menos a, né? E depois de passar por ponto de retorno, a gente volta para a origem. Então, x negativo ainda, mas velocidades positivas, ou seja, andando para a direita e voltamos para o ponto inicial, né? Então, o sentido das flechinhas aqui, né, correspondem à correta evolução temporal do sistema oscilador livre, né? Ou seja, tem um sentido de circulação nos meus caminhos de fase. Esse conjunto das elipses, né, para o oscilador livre formam os diagramas de fase, então, para o sistema elipse. Outros sistemas que conservam energia mecânica, a gente vai poder fazer representação no caminho de fase, né, no espaço de fase. Claro que no caso do oscilador, a obtenção da expressão dos caminhos de fase é direta, né, a gente consegue fazer isso a partir das equações de movimento e da expressão da velocidade, que são sabidas analiticamente, né? Outra coisa, os caminhos de fase, né, nunca se tocam, né? Lembrando que cada caminho de fase corresponde a uma solução única para o movimento. Então, nunca há cruzamento das linhas. Não há cruzamento porque as soluções são unívocas, né? São únicas dada uma condição inicial. Aqui eu só estou ainda discutindo que, a princípio, eu poderia calcular, né, obter uma equação que nos dá diretamente, a partir da segunda lei de Newton, né, a equação que nos dá diretamente as velocidades versus posição, né? Lembrando que na segunda lei, no caso do oscilador harmônico, né, a gente tem x2 ponto mais a frequência angular ao quadrado, x igual a zero, essa é a equação diferencial ordinária, segunda ordem. Associado ao oscilador livre, né, a gente poderia, se a gente quiser escrever. Bom, na aula passada a gente resolveu essa equação diferencial x em termos do tempo, né? Mas eu posso reescrever essa equação em termos da velocidade, né? Só para lembrar, a derivada temporal do x ponto, que é a aceleração, né, pode ser escrita usando a regra da cadeia, né, em termos da derivada da velocidade relativa a x, né? Então, a ddt, a derivada temporal de x ponto é dx ponto dx dt, né, que é exatamente dx ponto dx x ponto.
Então, eu posso reescrever a aceleração em termos da derivada da velocidade, e a derivada da velocidade, pela regra da cadeia, eu ainda posso escrever dx ponto dt como dx ponto dx, x ponto. Obviamente, agora eu tenho uma equação, né? Eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem das velocidades versus posição, né? Que é justamente o que a gente precisa. A solução dessa equação diferencial nos dá justamente velocidades como funções da posição, que são os diagramas de fase. Eu aqui até mostrei a solução dessa equação diferencial. Obviamente, a gente vai ter que obter a mesma... Faltam dois aqui, mas a princípio a gente vai ter a mesma equação que a gente obteve combinando a equação de movimento com a equação da velocidade, né? Então, a princípio, a solução da EDO, em termos da velocidade versus x, nos dá exatamente o mesmo caso do caso anterior. A gente obtém uma equação da elipse, na verdade, a dependência entre x ponto e x é quadrática, né? Quadrática aqui faltou um quadradinho. São quadráticas na velocidade e na posição, né? Então, a gente pode mostrar que essa equação aqui corresponde justamente às equações da elipse. Eu resolvi aqui explicitamente a equação diferencial associada às velocidades versus posição. Na aula que vem, ou nas próximas aulas, a gente vai voltar à noção de diagramas de fase do caso dos osciladores amortecidos, né? A gente vai entender o que acontece com os diagramas de fase quando a gente introduz dissipação da energia mecânica, né? Nos sistemas que conservam energia mecânica, como aqui no caso do oscilador livre, né? Os caminhos de fase são curvas fechadas, né? A gente vai mostrar que quando a gente introduz a dissipação, né, forças dissipativas, os caminhos de fase deixam de ser fechados e são abertos e, em geral, a gente tem atratores, né, que são, em geral, dados pelos pontos de equilíbrio estável. No nosso caso aqui está na origem. Né? A gente vai voltar, então, vai voltar repetidamente à noção de espaço de fase, de caminho de fase, quando a gente for introduzir sistemas dissipativos. Né? Encerrou essa questão do oscilador livre, agora a gente vai, então, agora começar a introduzir dissipação, né, no meu oscilador, ou seja, a gente vai fazer casos mais realísticos, né. Então, aqui eu começo a analisar, a gente vai usar algumas aulas para isso, né, vai começar a analisar as oscilações amortecidas, né. Então, no caso realístico, né, a gente sabe que a energia mecânica é dissipada, porque sempre a gente vai ter alguma força dissipativa no sistema, ou atrito cinético, ou arrasto, ou algum sistema que envolve, alguma força que envolve dissipação da energia mecânica. Então, em geral, ele não vai ter mais conservação da EMEC devido ao aparecimento dessas forças, né, de dissipação. Então, se a gente quiser fazer casos realísticos, necessariamente a gente vai ter que introduzir dissipação. Aqui, a gente vai introduzir a dissipação na forma de uma força, né, efetiva de amortecimento. Né? Do ponto de vista prático, né, obviamente, as forças de dissipação elas têm que ser modeladas. A gente já viu alguns casos, né? Por exemplo, quando a gente introduziu o arrasto cinético, o arrasto viscoso, né? São modelos, né, fenomenológicos para as forças de dissipação ou as forças resistivas, né? Que são proporcionais a potências da velocidade. No nosso caso aqui, a gente vai modelar, né? Né, usando como premissa, né? Que a força de amortecimento, né? Além da força elástica, que é o padrão no oscilador livre, né? A força de amortecimento vai ser modelada como sendo proporcional à velocidade, né? Então, a minha força dissipativa vai ser proporcional ao vetor velocidade. Na verdade, ela aponta em sentido contrário à velocidade, né? Então, as forças dissipativas são contrárias ao movimento. Aqui eu tenho um modelo específico, do nosso caso, para o modelo de força dissipativa, né? Ela vai ter intensidade módulo BV, onde V, claro, é a potência linear na velocidade, a constante de proporcionalidade é a constante B, que eu chamo de constante de amortecimento, então o B é a constante de amortecimento, e a direção e o sentido da força dissipativa é contrária à velocidade, na forma de menos V chapéu, onde V chapéu é o versor velocidade, né? O vetor unitário da direção e sentido
da velocidade. Isso no caso 3D geral, né? Força dissipativa linear na velocidade contrária ao movimento, né? No caso unidimensional, claro, a expressão fica um pouco mais simples, né? A intensidade da força dissipativa é apenas menos BV, né? Apontando na direção I chapéu, né? Onde B, claro, é positivo definido, né? Esse é o nosso modelo para força resistiva. Bom, dado esse modelo para força resistiva, dissipativa de energia mecânica, a gente vai agora reconstruir qual é que é a solução de movimento, né? Quais são as equações horárias de movimento quando no meu sistema de oscilador ainda tem a introdução da força dissipativa, né? Então, não vai mudar muita coisa, a gente vai mudar só um termo, né? Então, massa vezes aceleração é igual à força resultante, né? Onde o primeiro termo da força é a força elástica. Lembrando, na aula passada a gente mostrou que nas proximidades de um ponto de equilíbrio estável, os campos de força conservativo podem ser aproximados como sendo um campo de força elástica, né? E o termo de força dissipativa, que é menos bx ponto. Então, são as duas forças que estão atuando agora sobre o oscilador. Não livre, né? Agora o oscilador amortecido, né? Aqui eu só estou reescrevendo, botei todo mundo para o lado esquerdo, dividimos agora todo mundo pelas massas, né? E aí agora eu vou começar com a questão da notação, lembrando que K sobre ômega é a frequência natural do oscilador, né? Ou seja, o oscilador sem amortecimento tem uma frequência angular ao quadrado, que é K sobre M, né? E aqui a razão B sobre M, eu vou reescrever a razão B sobre M em termos de um novo parâmetro, que é o parâmetro beta, que é o chamado parâmetro de amortecimento. O parâmetro de amortecimento beta é definido como B sobre 2M. Então, basicamente, o parâmetro de amortecimento é proporcional à constante de amortecimento B, certo? Então, só uma questão de notação aqui para compactar a escrita da equação diferencial correspondente ao oscilador amortecido, certo? Aqui eu estou ordenando em ordem de potência de derivada, né? Derivada segunda, que tem a ver com a aceleração, a derivada primeira da velocidade, da derivada primeira da posição, que é o termo de velocidade, ou seja, o termo que corresponde à força dissipativa, e claro, o termo que é de ordem zero, né? Na derivada, que é o termo associado à força elástica. Obviamente, quando a gente coloca amortecimento igual a zero, ou seja, B igual a zero, a gente vai retornar na equação do oscilador livre, né? Como a gente já viu na aula passada. Então, a gente tem um termo proporcional à velocidade aqui, né? Obviamente, quando a gente introduz o termo dissipativo, tem um termo a mais na equação diferencial, mas igual à equação diferencial, que vai nos dar a equação de movimento, a equação horária de movimento, continua sendo uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, homogênea, né, porque o termo homogêneo aqui é zero, né, e com coeficientes constantes. Todos os coeficientes que multiplicam as derivadas de todas as ordens são constantes, né, 1, 2 beta e ômega zero ao quadrado. Então, resolver as equações de movimento é, nesse caso, resolver uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. A gente sabe que o tipo de técnica de solução desse tipo de equação diferencial é o método de equação da equação característica, né, como a gente usou também na aula passada. Então, eu vou construir a equação característica para essa equação diferencial, para construir a equação característica na variável lambda. Para cada ordem de derivada, eu tenho uma potência da variável lambda, né? Então, aqui tem derivada segunda, lambda ao quadrado, mais 2 beta, derivada primeira, ordem 1 ou ordem primeira em potência 1 de lambda, mais ômega zero ao quadrado, x, que é potência ordem zerésima, né, da derivada, então é lambda na zero, que é 1, isso igual a zero. Essa é a chamada equação característica associada a esta equação diferencial. Só para lembrar, dada as raízes da equação característica, a gente consegue construir a equação geral dessa equação diferencial aqui, né? Das equações diferenciais de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes, né? A solução geral é uma superposição linear
de exponenciais temporais, né? Exponenciais temporais, porque o tempo é a variável independente, né? Que envolve as duas raízes, se existirem, né? As raízes, lambda1, lambda2, da equação característica. Então, se eu resolver as raízes da equação característica, a solução geral é dada em termos dessas raízes da equação característica. Como a equação característica aqui, nesse caso do oscilador amortecido, é de segundo grau, né? A gente pode usar Bhaskara e obter as raízes, né? Por Bhaskara, né? A gente mostra que ela tem até duas raízes, né? Lambda é menos beta, mais ou menos, raiz quadrada, beta quadrado menos ômega zero quadrado. Então, as raízes da equação característica, no caso do oscilador amortecido, dependem de dois parâmetros, né? O parâmetro de amortecimento beta e a frequência natural de oscilação do oscilador livre, que é a ômega zero. A gente consegue ver que a gente vai ter até duas raízes, né? Temos duas raízes. Obviamente eu estou falando até duas, porque tem um caso, quando o beta 2 é igual a ômega zero, na verdade a gente tem uma única raiz, né? Vai corresponder ao oscilador crítico, como a gente já vai ver. Mas no caso geral, a gente tem até duas raízes distintas, né? Eu estou chamando de lambda1 e lambda2. As duas raízes são menos beta mais ou menos, né? A raiz quadrada da diferença de beta quadrado com ômega zero quadrado. Sabidas as raízes, substituo aqui na solução geral de movimento, né? Via equações diferenciais, né? X de t, então, é uma superposição linear das exponenciais temporais, onde eu estou incluindo as raízes. Obviamente, a gente vê que nas raízes a gente tem o primeiro termo é comum às duas raízes, né? O b menos beta é comum às duas raízes, a gente pode ser fatorado, né? Esse fator e na menos beta t pode ser fatorado e multiplicando essa exponencial decrescente no tempo, nós temos essa superposição linear, né, das exponenciais temporais que envolvem mais ou menos raiz quadrada da diferença beta 2 menos ômega zero. Essa é a solução geral para um oscilador amortecido, certo? Obviamente, quando a força de amortecimento é linear na velocidade, certo? Essa é a solução de movimento que a gente vê de característica geral, é que eu tenho uma supressão temporal, né, e na menos beta t, devido ao aparecimento do amortecimento, né? E essa exponencial é multiplicada por uma função do tempo, que vai ter caras diferentes dependendo da relação entre beta e ômega zero. Essa é a solução geral. A gente vai ver que a gente vai ter três casos de interesse, né? Três casos físicos possíveis, dependendo da relação entre beta e ômega zero, ou seja, a relação entre o parâmetro de amortecimento, ou seja, quão forte é o amortecimento, e a frequência natural do oscilador, né, que é a frequência quando não tem amortecimento, né? Os três casos possíveis são esses aqui, né? Eu posso ter subamortecimento, que é o caso onde o amortecimento é pequeno, né? O beta é menor que ômega zero, né? O amortecimento crítico, quando o parâmetro de amortecimento é igual à frequência natural do oscilador, né? E a gente pode também ter o sobreamortecimento, né? Que é quando o parâmetro de amortecimento é maior que ômega zero. Ou seja, o ômega zero vai nos dar um controle se eu vou ter um oscilador subamortecido, um oscilador crítico ou um oscilador supercrítico, né? Então, um oscilador subcrítico, crítico e supercrítico são os três casos possíveis, dependendo da intensidade do amortecimento, que é quantificado pelo parâmetro beta, né? Cada um desses casos tem um comportamento como solução de movimento diferente, né? Então, aqui eu estou mostrando os três tipos de soluções possíveis dependendo do parâmetro de amortecimento, tá? Então, aqui a ômega zero, a frequência angular. Eu estou fazendo uma representação gráfica de quais são as soluções dessa equação diferencial aqui, né? Ou seja, como é que eu represento essa solução geral para esses três casos físicos, né? Então, aqui eu vou analisar para o mesmo oscilador livre, né? Ou seja, com a mesma frequência angular, né, livre, que é o ômega zero, 6 radianos por segundo, certo? Isso é quando não tem amortecimento. E agora eu introduzo amortecimento com três intensidades diferentes, tá? Aqui, em vez de beta, eu estou chamando de sigma, né? Sigma aqui é o beta, no nosso caso.
seja, o parâmetro de amortecimento. O que eu estou fazendo? Né? Eu estou com um parâmetro de amortecimento que é menor que ômega zero, um parâmetro de amortecimento que é 6, que é igual a ômega zero, e um parâmetro de amortecimento que é 12, que é o dobro de ômega zero, ou seja, maior que ômega zero. Que são os três casos que eu comentei aqui, né? Que é o subamortecido, amortecimento crítico e supercrítico. O que a gente consegue ver é, por exemplo, no oscilador subcrítico, né, onde o amortecimento é pequeno comparado com o ômega zero, a gente tem um movimento aqui, a curva em azul aqui, tá? A gente tem amortecimento e a equação de movimento aqui é x de t versus t, né? Eu estou representando a equação horária de movimento, né? X de t versus t. A gente tem oscilação e o que vocês conseguem ver é que a amplitude, apesar de ter oscilação, a amplitude de movimento, né? Lembrando que aqui a amplitude de movimento é justamente a medida a partir do zero, né? Comparando os máximos, né, em torno do zero, do movimento da partícula, né? A gente consegue ver que no caso do subamortecimento, a gente tem um movimento oscilatório, mas com diminuição, né, sistemática da amplitude. Então, apesar de eu ainda ter oscilação, né, a cada passagem pelos pontos de retorno, a amplitude de movimento vai diminuindo. Claro, como eu tenho perda de energia mecânica, o limite disso é ir ao repouso. Né? Então, o limite sempre da x de t é sempre o zero. Né? A gente vai voltar para o ponto de equilíbrio estável com velocidade zero depois de um certo tempo. A curva em rosa aqui, né, é o caso crítico, né? A gente vê que a gente vai rapidamente no caso crítico para o repouso, né, sem oscilação. E finalmente no supercrítico, né, de novo também a gente tem essa curva, não sei que cor é essa, parece um verde, mas a gente também vai rapidamente para o repouso também sem oscilação, comparando o crítico com o supercrítico. No caso crítico, a gente vai mais rápido, né, ao repouso comparado com o supercrítico, que é algo que é até contraintuitivo. Né? Mas então aqui é só para representar as equações horárias nos três casos distintos, comparando então o parâmetro de amortecimento beta com a frequência angular natural do sistema. Né? Agora, na aula de hoje e nas outras, né, nas próximas duas aulas, a gente vai analisar cada um desses casos para obter a equação específica de movimento para cada um desses casos. Né? Então, aqui a gente vai começar a fazer a análise quando a gente tem, então, o primeiro caso, que é o movimento de oscilador subamortecido, né, onde o amortecimento é fraco, quantificado na forma que o parâmetro de amortecimento é menor que a frequência natural do oscilador. Certo? Dá para ver claramente que na solução geral, no caso onde beta é menor que ômega zero, significa que o argumento da raiz quadrada aqui nesses termos em colchete são negativos, né? Então está claro que no caso do subamortecimento, a solução geral vai envolver uma superposição de exponenciais complexas, né? Porque a raiz quadrada de um número negativo vai nos dar um número complexo. Né? Então, para simplificar ou para compactar a notação, eu vou chamar ômega 1 quadrado, né? A diferença entre ômega 0 quadrado e beta quadrado, isso é positivo definido, claro, né? Lembrando que no caso aqui o ômega 0 é maior que beta 2, né? Significando que a diferença entre beta 2 e ômega 2, que está dentro da raiz quadrada do caso geral, né? Pode ser escrito como negativo de ômega 0 quadrado menos beta 2 e da definição de ômega 1, aquela diferença beta quadrado menos ômega 0 quadrado pode ser escrita como menos ômega 1 quadrado, onde ômega 1 é positivo definido. Então, está claro que eu posso reescrever a solução da equação de movimento, no caso do oscilador subamortecido, onde as raízes quadradas envolvem, então, menos e ômega 1, né? Onde ômega 1 é essa diferença dos quadrados de ômega 0 e beta quadrado. Certo? Essa aqui é a solução particular, né? No caso específico, né? A solução específica quando o oscilador é subcrítico, né? Então, o beta é menor que ômega 0.
No caso do oscilador sobrecrítico, a gente vai ter, então, uma supressão exponencial, a exponencial e na menos beta t, que faz com que a posição versus tempo caia rapidamente com o tempo, mas isso é pesado, esse decréscimo exponencial no tempo, é pesado, é controlado por esse termo que está dentro do colchete, esses termos que estão dentro do colchete. A gente já mostrou, né, usando fórmula de Euler, né, a gente consegue substituir essas exponenciais complexas, né, e na mais ou menos i ômega 1t, em termos de funções trigonométricas, justamente como a gente fez no caso da aula passada para o oscilador livre, né? Então, aqui eu vou usando fórmula de Euler, eu vou reescrever os termos em colchete em termos de uma amplitude geral e uma função trigonométrica, que eu vou escolher como cosseno, né, do argumento ômega 1t e uma constante de fase. Claro, lembrando que aqui a gente tem duas constantes de integração, que é o típico de equação diferencial de segunda ordem, caso geral, né, solução geral. Lembrando que todas as constantes de integração são obtidas a partir das condições iniciais. Então, aqui depois eu substituo a fórmula de Euler, as constantes A1 e A2 são absorvidas na forma do amplitude e de uma constante de fase, mas ainda duas constantes a determinar, né? Duas constantes de integração. Então, na forma compacta, essa é a equação para o oscilador subamortecido, né? Eu tenho um decrescimento exponencial pesado por uma função periódica, cuja frequência agora não é mais ômega zero, né? É ômega 1. Porque ômega 1 é a diferença, né? É a raiz quadrada da diferença entre os quadrados de ômega zero e beta quadrado. Como eu falei, no caso do subamortecimento, eu ainda tenho um movimento periódico, né, entre aspas, né, com frequência ômega 1, que é esse caso aqui em azul, né, claro, eu ainda tenho oscilação, né, mas para cada passagem pela origem, né, a cada vez que eu passo pela origem, a amplitude correspondente vai diminuindo com o tempo, apesar de ainda ter oscilação, né. Esse movimento de oscilação tem uma periodicidade que está associada com a frequência angular é ômega 1. Eu posso chamar até de frequência de amortecimento, né? Ele não é exatamente periódico no sentido que no periódico a gente vai e volta depois de um período no mesmo ponto, né? No mesmo x de t. No caso aqui, eu tenho oscilação, mas não dá para dizer que ele é periódico porque ele não vai voltar para a mesma posição, né? Depois do período, né? As amplitudes vão diminuindo com o tempo. Aqui eu estou fazendo uma representação bem esquemática, né, de como é que é o comportamento da equação horária versus tempo, né? Obviamente, a gente tem assíntotas para x de t, né? Ou seja, valores limites para os máximos e mínimos da x de t. A gente vê que os máximos e mínimos correspondem quando o cosseno é mais ou menos 1, né? Quando o cosseno é mais ou menos 1, ou seja, para tempos onde o cosseno é mais ou menos 1, os valores dos picos correspondem a e na menos beta t, que a gente chama de envoltória da equação horária, né? Aqui eu estou representando as duas envoltórias, a envoltória superior, né, que corresponde aos valores de máximos, né, da x de t, que corresponde aos valores onde o cosseno é mais 1, né, onde então a envoltória tem máximos valendo a e na menos beta t, e a envoltória de baixo, quando o cosseno é menos 1, né, eu tenho a envoltória menos a e na menos beta t, e o movimento oscilatório, né, o movimento oscilatório vive abaixo dessas envoltórias, né? Basicamente, o que eu estou mostrando aqui é o comportamento, né, e os limites, né, dos máximos e mínimos da x de t, dado em termos da envoltória. Dá para ver aqui no gráfico em azul que eu posso representar uma envoltória que limitam, né, onde estão ocorrendo os máximos e os mínimos, né, da oscilação. Eu vou discutir um pouquinho a dinâmica da diminuição da amplitude, né? Então, se eu comparar dois máximos sucessivos, né? Por exemplo, o máximo ocorrendo num tempo t. Então, por exemplo, eu tenho um máximo que ocorre no tempo t e analisar o máximo imediatamente posterior a ele, né? A gente sabe que
O próximo máximo vai ocorrer depois de um tempo tau 1, né? Então, tau 1 está associado com o período de amortecimento. Se eu fizer a razão das amplitudes, né? Que são os valores das envoltórias, né? Que são os casos dos máximos, né? Comparando o tempo t e depois do transcorrido um período tau 1, né? Eu vejo que isso pode ser escrito em termos da amplitude A geral e do decrescimento exponencial, né? Da envoltória, né? Então, basicamente, lembrando, aqui eu estou considerando que números máximos o cosseno de ômega t mais sigma é 1. Eu vejo que a razão das amplitudes, né? Em dois picos, dois máximos consecutivos, basicamente é a exponencial e na beta tau 1, né? Ou seja, a razão entre os máximos, né, no movimento oscilatório, no caso do amortecimento subcrítico, é proporcional a uma exponencial do período de amortecimento tau 1. O que eu estou mostrando aqui é que, basicamente, ao máximo, né, a amplitude a cada máximo consecutivo diminui, né, de um fator E na beta tau 1, né? Então, E na menos beta tau 1, que eu estou chamando de D, que é uma quantidade menor que 1, né, é chamado de decremento do movimento, né, porque esse é o fator E na menos beta tau 1, é o fator que eu decresço, né, a amplitude comparada com o máximo anterior, né? E beta tau 1 é o chamado decremento logaritmo do movimento. Então tá claro, tá aqui, né, a amplitude anterior sempre é maior que a posterior, ou a gente pode falar que a cada período tau 1 a amplitude decresce desta quantidade, e na menos beta tau 1. Agora eu vou analisar a questão de como é que fica a questão da dissipação da energia mecânica, ou seja, aqui agora eu quero analisar duas coisas, né? Qual é que é o comportamento típico da energia mecânica no caso de amortecimento subcrítico, né? Ou seja, pequeno amortecimento. Ou seja, a gente já sabe que a energia mecânica não é conservada, né? Eu quero primeiro determinar qual é que é a dependência temporal, né? Como é que a energia mecânica se comporta com o tempo. Ela tem uma determinada dependência temporal. Eu espero que a dependência temporal seja a tal que, como o movimento vai parar depois de um tempo finito, né? Ou seja, a gente vai dissipar toda a energia mecânica depois de um certo tempo finito, em qualquer caso do oscilador, né? Então, está claro que a energia mecânica tem um limite aí que é zero para tempos muito grandes, né? Que esse tempo, claro, é distinto para cada tipo de oscilador, né? E, claro, se a energia mecânica tem uma dependência temporal, né? Vai diminuir até zero. A taxa de variação temporal da energia mecânica não vai ser mais zero, né? Ou seja, ela não vai ser mais uma quantidade conservada. É claro que a gente já antecipa que a taxa de variação temporal da energia mecânica deve ser menor que zero, né? Então, ou seja, a variação da energia mecânica deve ser negativa, né? A cada tempo posterior, eu tenho menos energia mecânica no sistema. Então, agora, a partir de agora, eu vou analisar tanto qual é que é a expressão da energia mecânica em função do tempo, no caso, o oscilador subamortecido, e como é que é a variação da energia mecânica. Ou seja, eu vou determinar qual é que é a potência dissipada, né, para a energia mecânica sendo perdida devido ao amortecimento, ao aparecimento da força dissipativa. Então, primeiro aqui eu vou calcular qual é que é a potência dissipada, né? Qual é que é a energia por unidade de tempo, isso é potência, né? Energia por unidade de tempo dissipada, né? Potência dissipada. Bom, para calcular a potência dissipada, primeiro eu vou lembrar que a energia mecânica, no caso do oscilador, né, é a soma da energia cinética mais a energia potencial elástica, né? A energia cinética depende da velocidade ao quadrado, x ponto ao quadrado, e a energia potencial elástica é quadrática, né? Na posição ou na posição versus tempo, né? Eu vou reescrever, né? Na verdade, eu vou calcular agora explicitamente a derivada temporal da energia mecânica do oscilador. A gente vai calcular, então, a derivada temporal da EMEC, né? A derivada temporal da EMEC envolve a derivada temporal de x ponto ao quadrado e a derivada temporal de x ao quadrado. Lembrando que essas duas quantidades, né? O x ponto é uma função de x, né? Perdão, o x ponto é uma função de t, né? É a velocidade, né? A velocidade instantânea é uma função do tempo e também a x, né? A posição também
é uma função do tempo. Significando que quando nós formos calcular as derivadas temporais de x ponto ao quadrado e de x ao quadrado, devido à regra da cadeia, né, a gente vai ter que calcular desta forma as derivadas. Por exemplo, a derivada de x ao quadrado, né, x ponto ao quadrado, a derivada temporal de x ponto ao quadrado, como x ponto é uma função do tempo, a gente pode usar a regra da cadeia e mostrar que a derivada de x ponto ao quadrado é 2x ponto x 2 pontos, né, que é a aceleração. A mesma coisa vai acontecer com a derivada de x ao quadrado, isso é 2x x ponto. Tá? Então, está claro que quando eu aplico as derivadas nos dois termos, da energia cinética e na energia potencial, eu obtenho dois termos para a taxa de variação temporal da energia mecânica, que é a potência. Né? É massa, no primeiro termo eu vou ter massa, velocidade multiplicada por aceleração, e no segundo termo, que é a derivada da energia potencial, eu vou ter kx, x ponto. O termo comum é a velocidade, né? E a velocidade, então, está multiplicando massa vezes aceleração mais kx. Da equação de movimento, eu consigo mostrar, né? Da equação de movimento, eu consigo mostrar, a gente já sabe, né? Que essa quantidade que está aqui, né? Que é massa vezes aceleração mais kx, acho que é mais claro aqui no nosso início da conta, né? Quando a gente escreveu a equação de movimento, né? Tá aqui, ó. A segunda lei tem esta forma, né? A gente vê que massa vezes aceleração mais kx é justamente bx ponto, né? Aliás, menos bx ponto. Ou seja, é o valor da força dissipativa, né? No caso 1D. Então, a gente já entende que da equação de movimento, esse termo que está multiplicando a velocidade aqui na taxa de variação temporal da energia mecânica é justamente menos bx ponto, né? Que é justamente o negativo do módulo da força dissipativa, né? A força dissipativa, então, tem intensidade menos bx ponto. Menos bx ponto, claro, é o negativo do módulo da força dissipativa. E aí, finalmente, a gente consegue escrever compactamente, né? A taxa de variação temporal da energia mecânica como sendo o produto da velocidade pelo módulo, então, negativo do módulo da força dissipativa, né? A gente pode escrever de maneira compacta menos x ponto, módulo da força dissipativa, através do produto escalar, né? A gente consegue ver que essa quantidade aqui nada mais é que o produto escalar da força dissipativa com a velocidade, lembrando que a força dissipativa é de contrário ao movimento, né? Esses dois vetores, força dissipativa e velocidade, são vetores antissimétricos, né? Dando o produto escalar que tem esta forma aqui, né? Módulo da velocidade multiplicado pelo módulo da força, cosseno do ângulo entre eles, como são vetores antissimétricos, o cosseno é de 180 graus, isso dá menos 1. Né? Então, basicamente, essa é a expressão da potência dissipada devido à força dissipativa. Né? Ou seja, quanto de energia por unidade de tempo o oscilador perde devido a uma força dissipativa que é linear na velocidade. Basicamente é dado pelo produto escalar, o d e dt, né? É o produto escalar da força dissipativa com a velocidade. A gente já vai analisar explicitamente como é que isso depende do tempo, né? Como é que a potência dissipada depende do tempo, mas aqui eu vou abrir explicitamente como é que é a potência dissipada em termos do tempo. Então, aqui é só a definição de potência dissipada na forma compacta, produto escalar FD-VF, isso é potência instantânea, né? Dissipada. Mas eu posso obter também a expressão da potência dissipada em termos do tempo, né? Só para lembrar, a gente acabou de mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica é a velocidade x ponto multiplicada por menos bx ponto, que é a força dissipativa. Isso significa que a taxa de variação temporal da energia mecânica decresce e esse decréscimo tem dependência temporal que é proporcional à velocidade ao quadrado. Né? Eu posso abrir explicitamente qual é, a dependência, no caso do oscilador amortecido, qual é, a dependência temporal da velocidade. O x ponto de t é a derivada temporal da equação de movimento. Né? A equação de movimento, no caso do oscilador amortecido, né? Acabamos de mostrar, é justamente a n menos beta t e uma função periódica cosseno de ômega 1t mais sigma. Essa é a x de t. Né?
Então, a velocidade é a derivada temporal dessa função. Né? A derivada temporal, basicamente, é a derivada de um produto, né? A derivada do produto da exponencial decrescente por uma função trigonométrica cosseno de ômega 1t mais sigma, certo? Estou aqui calculando explicitamente a regra do produto para a derivada, né? Nós vamos ter dois termos, né? Então, mantemos a exponencial, derivamos a exponencial, mantemos o cosseno, e depois mantemos a exponencial e derivamos o cosseno, que vai nos dar menos seno, né? A menos do ômega 1. Aqui, fatorando todos os termos em comum nos dois termos da derivada de x de t, dando a velocidade, né, x ponto, né? A gente pode mostrar que no caso do oscilador subamortecido, né, a velocidade, como função do tempo, também decresce exponencialmente com o tempo, pesado por duas funções trigonométricas, né, uma combinação de funções trigonométricas, onde a primeira é cossenoidal e a outra é senoidal, sendo que a senoidal é pesada pelo fator ômega 1 sobre beta, lembrando, ômega 1 é a frequência associada ao amortecimento, né? E beta é o parâmetro de amortecimento. Né? Lembrando que o ômega 1 é a raiz quadrada da diferença entre ômega 0 menos beta 0, né? Isso é especificamente. Lembrando que o ômega 1 sempre é menor que beta, né? Tá claro da expressão do ômega 1, né? Então, essa expressão da velocidade como função do tempo, no caso geral, para o oscilador subamortecido, né? Com essa expressão da velocidade, eu posso elevar ao quadrado e obter a expressão em termos do tempo da taxa de variação temporal da energia mecânica, que é a potência dissipada. No caso de pequeno amortecimento, né, se a gente tem, no caso do oscilador subamortecido, e ainda no caso do oscilador subamortecido, o amortecimento é super pequenininho, né, o beta é muito, muito menor que 1, a gente vê que o primeiro termo da velocidade é irrelevante, né? O único termo relevante para beta muito menor que 1 é o termo do seno, né? E o termo do seno envolve, então, a frequência ômega 1, tá? Então, a gente pode mostrar, no caso limite, para a expressão da velocidade como função do tempo, que é essa expressão geral aqui, que no caso do limite de beta pequeno, o primeiro termo aqui na expressão da velocidade vai a zero, né? E o termo dominante é o termo de seno, né? Que é, então, a expressão limite é A menos A e na menos beta T, ômega 1, seno de ômega 1T mais sigma, que é o segundo termo aqui, né? No limite de beta muito pequeno. Na aula que vem eu vou voltar nessa expressão limite, né, para pequeníssimo amortecimento e escrever explicitamente a potência dissipada em termos do tempo. Né? A gente vai levar ao quadrado a expressão aproximada para a velocidade e aí a gente vai ter o comportamento da dissipação, da potência dissipada em termos do tempo. Isso a gente vai ver na aula que vem. Mas a gente consegue já entender que a taxa de variação temporal da energia mecânica, que é a potência dissipada, basicamente a dependência temporal dela é uma exponencial e na menos 2 beta t, quando a gente elevar isso ao quadrado, multiplicado por seno ao quadrado de ômega 1t mais sigma. Então, o comportamento da d e dt em termos do tempo, né? Ou seja, como é que a potência dissipada evolui no tempo, basicamente ela é proporcional a seno quadrado de ômega 1t mais sigma, né? E a exponencial decrescente e na menos 2 beta t, quando a gente levar esse exponencial ao quadrado também. Isso a gente vai ver, vai voltar isso na aula que vem para analisar a questão da potência explicitamente em termos do tempo. Mas no caso aproximado a gente já sabe o comportamento, né? É um comportamento periódico pesado por uma exponencial decrescente no tempo. Voltando para a expressão da energia mecânica em termos do tempo, que agora ela não é mais uma constante devido ao amortecimento, né? No caso do amortecimento muito pequeno, usando essa expressão aqui aproximada para a velocidade, né, como função do tempo, no caso do amortecimento muito, muito pequeno, né? Lembrando que a gente já está sempre restrito aqui ao subamortecimento. O beta é sempre menor que o ômega 0, né? Mas aqui a gente está tomando o limite mais ferrenho ainda, que é
um amortecimento super pequeno, né? No caso do amortecimento super pequeno, a gente tem uma expressão mais simplificada para velocidade em termos do tempo, e aí a gente pode calcular explicitamente uma expressão aproximada para pequeníssimo amortecimento do valor da energia mecânica como função do tempo, né? Basicamente, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a potencial, onde a energia cinética depende do quadrado da velocidade, que no caso aqui a gente tem uma versão aproximada, uma expressão aproximada para ela, né, para beta muito menor que 1, e o quadrado da posição na energia potencial elástica, né? Aqui eu estou colocando explicitamente, né, a velocidade ao quadrado, usando a expressão aproximada para pequeno amortecimento para velocidade, né? 1 meio massa velocidade ao quadrado é basicamente essa expressão aqui, onde a velocidade ao quadrado na expressão aproximada depende da exponencial e na menos 2 beta t, o ômega 1 ao quadrado, né? E o seno quadrado de ômega 1 t mais sigma, né? E depois a gente tem o termo da energia potencial, que é 1 meio k x quadrado, onde aqui eu coloquei a solução do movimento, x de t, no caso do subamortecimento, né? O x ao quadrado, então, é proporcional, então, a e na menos 2 beta t e cosseno ao quadrado de ômega 1 t mais sigma, que é a constante de amortecimento. Lembrando que no caso do limite que a gente está fazendo aqui, né, que é o beta muito menor que 1, lembrando a definição de ômega 1, né, ao quadrado, ômega 1 ao quadrado é a diferença do quadrado de ômega 0 com beta quadrado, mas no caso de beta muito pequeno, basicamente o ômega 1 é muito próximo do ômega 0, né, ao quadrado. Lembrando que o ômega 0 ao quadrado é a frequência angular ao quadrado do oscilador livre, sem amortecimento, que é K sobre M na nossa anotação, né. Significa que eu ainda posso substituir, né, no nosso caso aproximado, ômega 1 ao quadrado justamente pode ser aproximado como ômega 0 ao quadrado. Isso é interessante, porque nesse limite, né, que a gente está utilizando aqui, quando a gente fizer a soma desses dois termos, né, substituindo ômega 1 quadrado por ômega 0 ao quadrado, que é basicamente K sobre M, né, quando a gente faz essa soma, basicamente a gente vai ter, então, essa expressão aproximada para a dependência temporal da energia mecânica como função do tempo, né? A gente consegue ver que quando a gente substitui ômega 1 quadrado por K sobre M, né, os fatores multiplicando as exponenciais e as funções trigonométricas é o mesmo, né? É 1 meio de K ao quadrado, né? Lembrando que aqui eu já estou substituindo K sobre M, isso cancela a massa e eu vou ter 1 meio de K também multiplicando o A2. Então a gente consegue mostrar que a dependência temporal, no caso de limite de amortecimento muito fraco, né? A dependência temporal da energia mecânica é essa daqui, né? É 1 meio K ao quadrado, 1 meio K ao quadrado, e a soma das funções trigonométricas, né, como o argumento é igual, isso vai dar 1, né, a menos, claro, da exponencial e na menos beta t. Então, lembrando, então, que no caso aproximado de pequeníssimo amortecimento, a dependência temporal da energia mecânica como função do tempo, ela é basicamente um decréscimo exponencial, né, a partir da energia mecânica em t igual a zero. Lembrando que 1 meio K quadrado na aula passada a gente mostrou, né, quando tem um oscilador livre, sem amortecimento, né, 1 meio de K quadrado é a energia mecânica, né, escrita em termos da amplitude. Isso por oscilador sem amortecimento, né. A gente consegue mostrar que essa expressão aproximada é basicamente o valor da energia mecânica em tempo igual a zero, né, multiplicada por E na menos 2 beta t, ou seja, o decréscimo é exponencial, e o decréscimo é mais ou menos rápido, dependendo do parâmetro de amortecimento, né, que no caso aqui a gente está assumindo que é muito menor que 1, mas vai ser tão mais rápido o decréscimo da energia mecânica quanto maior for o beta, né? A gente consegue ver que no caso do subamortecimento, eu tenho uma taxa de decaimento exponencial que é controlada pelo beta, né? A gente pode definir um tempo de decaimento, que é quando o tempo coincidente quando essa exponencial aqui é 1 sobre e, né? Então, existe um tempo característico que, que vai nos dar a exponencial e na menos 2 beta t como sendo o inverso de e. Isso ocorre, então, quando para tempos igual a 1 sobre 2 beta, né? Quando o tempo é igual a 1 sobre 2 beta, nossa exponencial é e na menos 1, né? Ou seja, inverso de e.
O tempo de decaimento, né, da energia mecânica, né, que eu estou chamando de tau D, né, que é 1/2 beta, corresponde aos valores do tempo quando a energia mecânica caiu da ordem de 30%, né? 1/E é 1/2,78, que é da ordem de 1/3, né? Então, o tempo de decaimento corresponde aos tempos onde a energia mecânica decaiu por um fator de 30%, aproximadamente 30%, comparado com com a energia mecânica em tempo igual a zero, né? Mas a gente já consegue determinar, então, qualitativamente, né, aproximadamente, qual é que é o comportamento da energia mecânica em termos do tempo. Aproximadamente, ela decai exponencialmente com o tempo, indo a zero, claro, para tempos grandes, né? Isso é a expressão aproximada, né? Se a gente for calcular a expressão geral, né, a expressão completa, lembrando que no caso da expressão completa, nós teríamos aqui, além do termo em seno ao quadrado, né, na verdade, todo esse termo do seno ao quadrado, na verdade, teria que ser, no caso geral, né, no caso geral, nós teríamos que elevar ao quadrado x ponto sem aproximações, né? Então, no caso geral, a velocidade ao quadrado envolve quadrados da função seno, quadrados da função cosseno, e ainda o termo misto, que envolve o produto do seno e o cosseno. Isso no caso geral, né? Então, a expressão da energia mecânica, no caso geral, no caso subamortecimento, é um pouco mais complexo, né? Mas a gente vê que no caso de pequeníssimo amortecimento, a gente até consegue uma solução aproximada, uma expressão aproximada que é bem controlada, né? Que é bem conhecida, que é decréscimo exponencial. Na aula que vem eu ainda também vou usar a solução completa para E de T, né? E obter o valor médio da energia mecânica. Mas, por enquanto, a gente já sabe que, aproximadamente, né, o decréscimo é tipo exponencial. Tá? Mas, claro, no caso geral, Professor? não é tão simples assim, né? A gente vai ter funções trigonométricas que não vão ser canceladas, né? No caso aqui do beta muito, muito menor que 1, a gente tem o cancelamento, né, dos termos trigonométricos que aparecem na energia cinética e na energia potencial. Fale, Carlos. Professor, esse tal D agora é tempo de decaimento, ou seja, ele deixou de ser período tal. É só para eu não me Isso. confundir. Inclusive, eu coloquei o talzinho, o D aqui, né? Aham, Isso é o período de decaimento da energia mecânica, né? Então, tal D aqui especificamente é só referente à questão da dependência sim, temporal da energia mecânica, né? tá. Certo? Em geral, o período associado ao amortecimento mesmo, né? Eu vou chamar de tau 1, né? Porque tau 1, como eu chamei aqui, né? Porque o tau 1 está associado com a frequência, né? A Isso que frequência me confundiu. Uhum. ômega 1, né? Então, lembrando que na solução aqui do subcrítico, né? A chamada frequência de amortecimento, né? Que é o movimento tem uma certa periodicidade, né? O tau 1 é o período associado ao ômega 1, né? Lembrando que a relação entre o período e a frequência angular é 2π sobre ômega, né? Então, basicamente, o tau 1 é 2π sobre essa frequência de oscilação no oscilador amortecido, né? Subcrítico, né? Porque só no subcrítico é que ainda que nós teremos oscilação, né? No oscilador crítico e no supercrítico, a gente não tem mais oscilação, né? Sim, E outra entendi. coisa que tem que ficar bem clara, apesar de ter oscilação, né? A oscilação é da amplitude, ela vai diminuindo com o tempo, né? Mas a gente não tem periodicidade, né? Porque a gente não volta depois do período tal no mesmo lugar, como é no caso do oscilador livre, né? Então tem que ficar... Sim, perfeito, obrigado. Mas o rótulo D é sobre a dissipação da energia mecânica, né? Diferente do tau 1, que está associado com a frequência de oscilação, no caso amortecido, que é o ômega 1, né? Certo? É só para diferenciar as duas coisas. Mas na aula que vem a gente vai voltar, tá? A gente vai voltar na potência dissipada, expressão geral, não aproximada, e também nós vamos calcular, no caso geral, da expressão geral da energia mecânica, a gente vai calcular qual é, que é a energia mecânica média, né? A gente vai mostrar que, apesar da expressão ser mais complicada, a energia mecânica média ainda tem um comportamento que é
decrescimento exponencial no tempo, né? Então, essa expressão aproximada que a gente obteve ainda é mais ou menos realística do ponto de vista do comportamento do decréscimo da energia mecânica. Aqui agora eu vou só fazer alguns exercícios de fixação desses conceitos, lembrando que aqui a gente está limitado, claro, no caso de um dos tipos de oscilador amortecido, que é o subcrítico, né? Pequeno amortecimento, né? Basicamente, o que a gente analisou são três coisas, né? A gente analisou qual é, a solução do movimento, que é a equação horária, e também a equação da velocidade. Analisamos como é que fica a questão da dissipação da energia mecânica, né? Na forma da potência dissipada e na expressão aproximada do comportamento temporal da energia mecânica. Mas agora eu vou calcular, né? Fazer exemplos numéricos, né? Então aqui eu vou fazer, eu acho que dois exemplos numéricos, um onde eu tenho um oscilador não amortecido inicialmente, né, que tem um período conhecido, que é o período do oscilador livre, né, sem amortecimento, eu estou chamando de T0, né, que é de 1 segundo. Então, eu tenho um oscilador não amortecido, um oscilador livre, cuja frequência natural é tal que o seu período é 1 segundo. Aí a gente vai introduzir um pequeno amortecimento, né, nesse oscilador inicialmente livre, né, tal que a amplitude de oscilação, né, que é o valor da amplitude, né, vai cair 50% a cada período tal 1, né? Cada período tal 1, ela decai por 50%, vai pela metade, né? A amplitude diminui pela metade o seu valor, né? Só para lembrar, só para falar uma questão de notação, né? No caso aqui, se vocês lembrarem de ondas, né? O que a gente tem aqui como solução x de t, a gente tem uma amplitude modulada, não sei se vocês entendem, né? A nossa amplitude aqui não é fixa, ela não é constante, né? A nossa amplitude de oscilação, ela decai exponencialmente com o tempo. Eu posso pensar isso como uma amplitude modulada, né? Onde essa modulação é uma exponencial decrescente no tempo, né? Mas a amplitude decai para cada período tal 1 pela metade. Ela vai diminuindo a amplitude. Lembrando que é amplitude, né? É a distância máxima a partir da origem correspondente aos pontos de retorno, né? Os pontos de retorno estão diminuindo com o tempo aí, né? Bom, só com essa informação, né? O período do oscilador livre e o quanto a amplitude cai a cada período de amortecimento tal 1, eu quero calcular explicitamente, numericamente, né? Quanto vale o parâmetro de amortecimento beta e quanto vale esse período tal 1 de amortecimento. Né? Então, para começar o cálculo, eu vou determinar quanto é que é beta, né? Qual é que é o parâmetro de amortecimento. Nós mostramos ali que a razão entre as amplitudes nos máximos, né, está associado com a exponencial e na menos beta t tal 1, né? Ou seja, a amplitude num tempo t mais tal 1, comparado com a amplitude no tempo t, onde esse tempo t minúsculo corresponde aos máximos, né, dois máximos consecutivos, né? A gente mostrou que os máximos, né, ocorrem, né, tem uma razão que é igual a n menos beta tal 1, né? No nosso caso, n menos beta tal 1, que é o decrescimento do parâmetro de decrescimento do movimento, né? No nosso caso é de 50%, ou seja, é 0,5, né? Então, o parâmetro pequeno, 0,5, corresponde ao valor dessa exponencial quando a, a razão é 0,5. Né? A razão entre as amplitudes, entre dois máximos consecutivos, é de 1,5, né? Certo? A partir dessa informação, né, que é o decrescimento do movimento, né, o decréscimo do movimento é de 0,5, né, comparando as amplitudes, né, para dois máximos consecutivos, agora a gente consegue calcular explicitamente o beta. Tá? Por quê? Porque se e na menos beta tal 1 é 0,5, eu consigo agora isolar beta, né, numericamente. Tá? Então, eu consigo mostrar, se eu aplicar logaritmo de ambos os lados dessa equação aqui, né, eu consigo mostrar, então, que menos beta tal 1 é logaritmo de d, que é 0,5, né? Multiplicamos ambos os lados por menos 1, aplicamos a propriedade do logaritmo, né? Menos logaritmo de d é logaritmo de d na menos 1, né? E aqui eu já estou escrevendo, inclusive, a expressão do tal 1, né? O período tal 1 é 2π sobre ômega 1, onde ômega 1
é a frequência do oscilador amortecido, né? Que é aquela raiz quadrada da diferença entre ômega zero quadrado e beta quadrado, né? Aqui eu estou escrevendo explicitamente a definição de ômega 1, né? Raiz quadrada da diferença do ômega zero com o beta ao quadrado, certo? E agora todo o procedimento aqui, a manipulação é isolar beta, né? Então, primeiro aqui eu estou levando ao quadrado dos lados, isolo o beta, né? Passo esse termo aqui multiplicando o termo constante. Isso aqui basicamente é uma constante, né? O quadrado de logaritmo de um inverso de d por 2π é uma constante, né? Bom, fiz essa multiplicação, né? Isolamos. Só para compactar, para não ficar carregando sempre esse logaritmo, né? Eu vou chamar de d essa razão, né? Logaritmo do inverso de d dividido por 2π, eu estou chamando de d, certo? Então, basicamente, estou indo até o fim, isolando beta, né? Isolando beta na minha função, e chego, então, finalmente na expressão de beta escrita em termos de ômega zero. Eu consigo mostrar explicitamente, né, que beta é proporcional ao ômega zero, né? O que eu fiz aqui? Olha, eu passei 1 mais d quadrado aqui para baixo e tirei a raiz quadrada, né? Lembrando que o parâmetro de amortecimento é uma quantidade positiva definida, né? Significando que eu vou pegar só a raiz positiva quando eu tomo a raiz quadrada aqui. Mas eu consigo mostrar que beta é proporcional ao ômega 1 e a proporcionalidade entre beta e ômega 0 é esta quantidade aqui, né? Que é basicamente d quadrado sobre 1 mais d quadrado raiz, né? Isso eu posso escrever da forma compacta como sendo 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais 1 sobre d2. Essa constante de proporcionalidade a gente vai calcular numericamente, né? Lembrando que o d aqui basicamente a quantidade d aqui basicamente é logaritmo do inverso de d, como d é 1 meio, né? Isso é logaritmo de 2 dividido por 2π, né? É basicamente logaritmo de 2 dividido por 6, né? D é aproximadamente logaritmo de 2 dividido por 6. Acho que o logaritmo de 2 é 1,3, alguma coisa assim, né? Mas é um número, né? Se eu colocar numericamente quanto é que é o D aqui e calcular o fator, eu consigo mostrar explicitamente que beta é da ordem de 11% de ômega zero. Tá? Beta é 0,110 ômega zero numericamente. Basicamente, eu consigo mostrar que se a amplitude decai por fator de 50% a cada período de amortecimento, tal 1, a relação entre beta e ômega zero é esta, né? O beta é da ordem de 11% de ômega zero. Então está determinado quanto é que é o parâmetro de amortecimento com a informação que foi dada. Sabido o parâmetro de amortecimento, a gente pode calcular o período de amortecimento associado a esse beta, que é o tau 1, né? Tau 1 é 2π sobre ômega 1, ou seja, 2π sobre a frequência angular correspondente, né? A gente sabe a relação do ômega 1 com a frequência natural e o parâmetro de amortecimento. Lembrando que o beta é proporcional ao ômega 0, então a gente pode escrever o denominador aqui em termos de ômega 0, né? Então, basicamente, aqui embaixo a gente vai ter beta 2 é proporcional ao ômega 0 ao quadrado por um fator 0,11 ao quadrado, né? É o que estou colocando aqui. E agora a gente pode calcular explicitamente o tau 1, né? Lembrando que 2π sobre ômega 0 é justamente o período do oscilador livre, né? Que é o T0, que não foi dado aqui, que é de exatamente 1 segundo. Né? Então, a gente vai ter 1 segundo dividido por esse fator que é raiz quadrada de 1 menos 0,11 ao quadrado. Isso vai nos dar um número um pouquinho maior que 1 para o período que é 1,006 segundo. Então, no caso aqui, claro, a gente consegue ver que o beta é muito pequenininho, né? Na verdade, beta sobre ômega 0 é muito, muito menor que 1, que é justamente um exemplo desse caso que a gente estava acabando de analisar aqui, né? Onde a gente estava analisando as aproximações, né? As expressões aproximadas para energia mecânica e para potência dissipada, né? A gente assumiu aqui nessas expressões aproximadas que o beta era muito, muito, muito pequeno. Esse exemplo aqui é justamente esse caso, né? A razão de beta por ômega 0 é muito menor que 1, ou seja, da ordem de 0,11, né? 0,1, né?
E a consequência disso é que o período de amortecimento é muito parecido, né, com o período do oscilador livre. Ele é levemente um pouquinho maior, né? O valor numérico obtido pela proporcionalidade, né, entre beta e ômega zero, que é de 11%, né? Aqui um outro exemplo, acho que só para finalizar o último exemplo, finalizar a aula, né? Eu quero aqui graficar, né? Primeiro é escrever as quantidades básicas, né, de interesse para o oscilador amortecido, fracamente amortecido, subamortecido, né? E depois tentar graficar isso do ponto de vista de plot, né? Então aqui eu tenho uma massa que é de 4,5 quilos, né? Ela é suspensa por uma mola, perdão, cuja rigidez elástica é 1.400 Newton por metro. Então aqui eu ainda estou falando de um oscilador livre, né? 4,5 quilos sobre uma rigidez elástica da mola que é 1.400, né? Esse é um oscilador vertical, né? Eu coloco sobre a massa, né? Coloco sobre a massa esse oscilador, né? Essa mola, né? E aí introduzo um amortecedor, né? Coeficiente de amortecimento conhecido, o coeficiente de amortecimento viscoso. O viscoso, lembra que a gente viu na força de arrasto viscoso, né? A gente está modelando esse partícula como sendo linear na velocidade. O parâmetro, a constante de amortecimento B, né, é 50 Newton por dividido por metro por segundo, né? Essas são as unidades no Sistema Internacional para a constante de amortecimento. Lembrar da expressão da força dissipativa, né? A força dissipativa era menos B. Claro que a unidade de B é força por velocidade. Tá? Então, tá claro que tem que ser Newton por metro por segundo, no caso do Sistema Internacional. Essa é a constante de amortecimento, né? Então, eu tenho um oscilador livre onde eu vou conectar um amortecedor, né, que tem constante de amortecimento de 50 Newton por metro por segundo, né? Aí eu quero calcular as características básicas desse oscilador subamortecido, que é quanto é que vale o parâmetro de amortecimento, a frequência natural do oscilador, que é quando eu desligo o amortecimento, né? E qual é que é a frequência amortecida, né, que é a ômega 1, ou seja, qual é que é a frequência típica do amortecimento, que é a frequência angular ômega 1. E também vou tentar graficar, né, a solução particular, né, para esse tipo de movimento, né? Bom, primeiro começando com a solução para a frequência natural do oscilador, sem amortecimento, a frequência natural do oscilador, que é ômega zero, né? É raiz de K sobre M, como eu estou com um sistema massa-mola como um oscilador livre, isso então vai ser a raiz quadrada da rigidez elástica da mola, que é 1.400 Nm por metro, dividido pelo 4,5 quilos, né, que é a massa. Isso vai nos dar, então, no SI, uma frequência angular natural, né, do oscilador livre, que é 17,63 radianos por segundo, né? O parâmetro de amortecimento a gente obtém da massa e da constante de amortecimento, lembrando que na nossa anotação, o parâmetro de amortecimento é igual à constante de amortecimento B dividido por 2 vezes a massa, calculando explicitamente, né, isso é 50 dividido por 2 vezes o 4,5, isso é 50 por 9, né, isso dá 5,6 radianos por segundo, ou inverso de segundo, para o parâmetro de amortecimento, né? Tá claro que beta tem que ter unidades de inverso de tempo, porque nas equações de movimento a gente tem a exponencial e na menos beta t, né? Tá claro que para esta quantidade aqui ser adimensional, o beta tem que ter unidades de inverso de tempo, né? A dimensão é de inverso de tempo. 5,6 inverso de segundo, né? E com a ômega 0 e beta, a gente consegue calcular, então, a frequência angular associada ao amortecimento subcrítico, né? Que é a raiz quadrada da diferença do quadrado entre a frequência natural e o quadrado de beta. Como a gente obteve as duas quantidades, agora é só fazer a diferença dos quadrados, tomar a raiz. Isso dá uma frequência angular que é 16,7 radianos por segundo. Dá para ver que ela é muito próxima, bem próxima da frequência natural, né? Pouquinho só mais elevada
que a frequência natural do oscilador. Aqui a gente pode ver quão forte esse amortecimento subcrítico, né, a razão entre beta e ômega zero. Então, ou seja, o parâmetro de amortecimento de ômega zero é da ordem de 0,32, né, que isso é muito, muito menor que 1, onde aquelas equações aproximadas que a gente mostrou ali para energia mecânica e para potência dissipada são válidas, né? Aqui eu estou graficando, né, esse exemplo, como eu fiz. Obviamente, claro, para graficar uma curva específica, claro, eu tenho que especificar condições iniciais, que não foram dadas aqui, né? Aqui a gente só caracterizou o oscilador amortecido na forma da massa, do K e da constante de amortecimento. Então, aqui para eu graficar, né, fazer uma curva particular, eu vou usar uma determinada condição inicial, né? Então, aqui a condição inicial para eu fazer o meu gráfico, né, vai ser, né, a partícula vai partir do repouso, ou seja, com velocidade inicial nula, né, à direita da origem. Então, a minha condição inicial, minhas condições iniciais, para representar graficamente a minha equação de movimento, né, é basicamente a partícula parte do repouso à direita da origem na posição 0,02 metro, né? A posição inicial é 2 centímetros a partir da origem, partindo do repouso, e ela começa a sua oscilação amortecida subcrítica, né, com a rigidez elástica 1.400 Nm por metro, a constante B, né, a constante de amortecimento é 50 Nm por metro por segundo, e a massa 4,5. Para esta condição inicial, né, a gente tem como gráfico da equação de movimento, x de t versus tempo em segundos, né? Aqui está dividido, está normalizado o x de t pela amplitude, né? O valor de x em t igual a zero, né? Por isso que os valores iniciais, claro, da, da minha ordenada aqui está entre 1 e menos 1, né? Certo? Mas basicamente o comportamento é e na menos beta t multiplicado pela função cosseno de ômega 1t mais sigma. Obviamente o A e o sigma, né? Como aqui eu dividi por A, na verdade, lembrando que x em t igual a zero é justamente a amplitude A, né? Porque a exponencial em t igual a zero é 1, e o cosseno basicamente vai virar cosseno de sigma, né? Cosseno da constante de fase, né? Basicamente é isso. E, basicamente, o comportamento aqui vai ser controlado por beta, né? Pelo valor de beta, que a gente acabou de calcular. O beta aqui é o 5,6 inverso de segundo. O que está mostrando aqui em azul, então, é a curva x de t versus t. Claro que não é exatamente x de t, é x de t normalizado pelo valor da equação horária calculada em t igual a zero, né? A gente consegue ver, então, que o comportamento é oscilatório, os picos a gente já sabe onde ocorrem, né? A periodicidade do aparecimento dos máximos, né? Esses caras aqui. É justamente o período tal, né? Período tal. Então, o período, ou seja, o tempo que transcorre entre um máximo e outro consecutivo é o período tal 1, né? E a gente está mostrando aqui em vermelho tracejado a assíntota, né? Ou as envoltórias, né? Que são justamente as exponenciais decrescentes a e na menos beta t, né? Ou seja, todo o gráfico está vinculado a ser delimitado pelos máximos e mínimos que tangenciam, né? E tocam, né? A envoltória e na menos beta t que está representada em vermelho. Claro que para tempos grandes, né? Tempos muito, muito maiores que tal 1, né? A gente vai voltar para a posição de equilíbrio. Então, para tempos grandes, muito maiores que tal 1, a gente tem indo para o ponto de equilíbrio estável, que está localizado em x igual a zero. Certo? Com isso, eu encerro a aula de hoje. Só para mostrar, comentar o que a gente vai ver na aula que vem. Na aula que vem, então, a gente vai analisar os outros casos, né? Ainda na aula que vem, eu vou começar a voltar à questão da análise da potência dissipada em termos do tempo
e ainda calcular o valor médio da EMEC, no caso geral, né, sem fazer aproximação de beta muito menor que 1. E depois vamos analisar como é que é o diagrama de fase para esse oscilador subamortecido. A gente vai ver que vai acontecer o aparecimento de atratores, né, no espaço de fase. Atratores, então, são pontos do espaço de fase onde eu tenho convergência dos caminhos de fase devido à introdução da força dissipativa. Né? Então, a gente vai entender o que é um atrator ou atratores na aula que vem, representando qualitativamente os diagramas de fase para esses osciladores aqui, que são os osciladores amortecidos subcríticos, né? E ainda na aula que vem a gente vai analisar o oscilador harmônico crítico, né? Então a gente vai resolver explicitamente qual é que é a solução da equação horária e da velocidade em termos do tempo, no caso onde o beta é exatamente igual ao ômega zero, que é o oscilador amortecido crítico, né? E a gente vai analisar como é que a gente obtém os parâmetros da solução em termos das condições iniciais, vamos ver como é que é o comportamento, né, típico, né, do oscilador crítico. Lembrando que só no oscilador subcrítico a gente tem oscilação ainda, né? No oscilador subcrítico e no supercrítico e no crítico, a gente não tem mais oscilação. Rapidamente, a partícula, o corpo vai atender a velocidade zero depois de um tempo finito sem oscilar, ou seja, não vou oscilar em torno do ponto de equilíbrio estável, né? Certo? Então, é isso que a gente vai ver na aula que vem. Então, encerro a aula de hoje por aqui, fico à disposição de vocês, né? Se não temos nada de dúvidas, a gente volta na quarta-feira, então, né? Quarta-feira, 22. Quarta-feira é dia letivo, não, só para lembrar, que senão eu vou me perder nos feriados, né? Quando é que é o feriado? É na outra quarta, né? A aula que vem é dia letivo, né? Acho que sim. Beleza. Então, voltamos na quarta-feira com esses conteúdos, né? Espaço de fase para o oscilador subcrítico e também fazer a análise completa do oscilador crítico. Aí depois, na outra aula da sexta-feira, a gente vai analisar o supercrítico e, inclusive, comparar, né, o crítico com o supercrítico. São os dois que não têm oscilação, né, como uma solução do movimento. Certo, pessoal? Então, até bom final de semana, bom descanso. Voltamos, então, na quarta-feira. Amanhã encerra as atividades dessa semana, abre a próxima, né? As atividades da semana 4. Qualquer dúvida nesse meio tempo é só mandar e-mail, tanto pelo Moodle quanto por e-mail particular ali do Instituto. Certo, pessoal? Tchau, tchau. Até amanhã.